Quero liberar uma palavra, né? Pega aí a sua Bíblia, seu caderno, a sua caneta, para juntos nós recebermos essa palavra, né? Deus tem uma palavra para nós aqui nesta noite e, para tanto, eu peço que você abra a sua Bíblia na carta aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 1. Carta aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 1. A palavra do Senhor diz assim, carta aos Hebreus, essa carta fica no Novo Testamento, já para o final do Novo Testamento, capítulo 12, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Em outra versão, diz assim, esse mesmo texto: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Amados, muitas pessoas se dizem cristãs, mais da metade da população brasileira se dizem cristãos, mas o fato é que nem todos os que se dizem cristãos já decidiram caminhar com Cristo. Uma coisa é a pessoa se autodenominar cristã. Uma coisa é você dizer que é um cristão. E outra coisa diferente é você decidir caminhar com Cristo. Dizer que é cristão é uma coisa, decidir caminhar com Cristo é outra coisa muito diferente. Cristo não chamou admiradores, Ele chamou companheiros de missão. Lá em Mateus capítulo 6, versículo 24, a palavra do Senhor diz assim: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mateus 16, 24. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Cristo não chamou admiradores, Cristo chamou companheiros de missão. Negar-se a si mesmo e tomar a cruz em nada se parece com um convite para ser um admirador. Mas como é então essa jornada com Cristo? A Bíblia Sagrada, né, nós acabamos de ler lá em Hebreus, chama essa jornada com Cristo de carreira cristã. Então, Cristo não chamou admiradores, Cristo chamou discípulos para
correrem a carreira cristã. O dia a dia daqueles que tomaram a decisão pela vida de Cristo é comparada na Bíblia com uma corrida. E aí nós lembramos da vida de um atleta, principalmente de um atleta que é corredor, atleta que faz a modalidade de atletismo. A carreira cristã é um estilo de vida proposto por Cristo. Então, se de fato nós somos cristãos, nós devemos seguir exatamente de acordo com essa proposta de Cristo, que é o de corrermos a carreira cristã. Isso está falando sobre um estilo de vida. O cristianismo é um estilo de vida. A vida com Cristo é um estilo de vida. Ser cristão significa ter um estilo de vida estabelecido por Cristo. Significa ser um companheiro de Cristo na missão que Cristo está desempenhando aqui no mundo. A caminhada com Cristo é um estilo de vida semelhante, pelo menos nesse e em outros textos nós vemos aqui na Bíblia, semelhante a carreira de um atleta. Deus propôs essa carreira, Deus propôs regras, determinou regras para essa carreira. Então, a Bíblia, ela faz a comparação da vida com Cristo, da carreira cristã, com a vida de um atleta. É semelhante à vida de um atleta. E nós sabemos que a vida de um atleta, ela é um estilo de vida bem diferente do estilo de vida das demais pessoas. Pense em um atleta olímpico. Pense em um corredor olímpico. Pense em um corredor olímpico que conseguiu chegar ao ponto máximo, ganhando uma medalha de ouro. Pense na vida desse atleta. É uma vida bem regrada. É um estilo de vida muito diferente do estilo de vida de todas as demais pessoas. A alimentação desse atleta é bem diferente da alimentação das demais pessoas. A alimentação, o alimento desse atleta é bem diferente da alimentação, do alimento das demais pessoas. O sono, a qualidade de sono, a quantidade de horas dormida desse atleta é bem diferente do sono, da qualidade de sono, da quantidade de horas dormidas das demais pessoas. A vida social desse atleta é bem diferente da vida social das demais pessoas. Um atleta campeão olímpico é alguém que decidiu renunciar, se abster de muitas coisas, se privar de várias coisas, por causa de um objetivo: chegar no lugar mais alto do pódio, a premiação máxima, a medalha de ouro.
Eu quero dizer para você que se diz cristão, que a abstinência faz parte da carreira cristã. A abstinência faz parte da vida daqueles que se dizem cristãos. Por isso, não vale apenas dizer que é cristão, é preciso também renunciar. Por isso que Jesus falou em renúncia, falou em carregar a cruz. Jesus falou em se abster, porque a abstinência faz parte do dia a dia, a renúncia faz parte do dia a dia na vida de todos aqueles que verdadeiramente vivem o cristianismo. Na carta aos Filipenses, no capítulo 3, versículos 7 e 8, a palavra do Senhor diz assim: na carta aos Filipenses, no capítulo 3, versículos 7 e 8, a palavra do Senhor diz assim: mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. O apóstolo Paulo, cristão, seguidor de Cristo, alguém que decidiu correr a carreira cristã, está dizendo aqui que para ele o que era lucro, ele passou a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, ele continua: considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. E ele conclui da seguinte maneira: eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo. Aleluia, aleluia. Então, a máxima do Evangelho de Cristo é: vinde a mim para perder, vinde a mim para se abster, vinde a mim para renunciar. Muitas pessoas ainda não entenderam isso. Por isso é que existem uma quantidade enorme de cristãos nominais. Quem são os cristãos nominais? São aqueles, por exemplo, que quando vem a pesquisa do IBGE e aí pergunta sobre a preferência religiosa, essas pessoas dizem: eu sou cristã. São cristãos nominais, aqueles que ainda não decidiram perder por causa de Cristo. São cristãos nominais, aqueles que ainda não consideraram algumas coisas como esterco para poder ganhar Cristo. A máxima do Evangelho de Cristo não é venha para ganhar, mas
é venha para perder. Lá em Mateus capítulo 11, versículo 28, a palavra do Senhor diz assim, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 11, versículo 28, diz assim: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Mais uma vez, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Por que cansados e sobrecarregados? Cansados porque estão sobrecarregados de coisas que precisam perder. É preciso perder nessa carreira com Cristo, nessa carreira cristã. É preciso estar decidido a perder por causa de Cristo. Então muitas pessoas estão cansadas porque estão sobrecarregadas, e estão sobrecarregadas de coisas que precisam perder por causa de Cristo. Perder para ganhar Cristo. Foi o que vimos há pouco, o apóstolo Paulo falando: eu considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Eu considero como esterco todas as coisas que eu perdi para poder ganhar a Cristo. Era um esterco? Não. Mas o apóstolo Paulo está dizendo que, comparando com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, ele considerava todas aquelas coisas que ele decidiu perder por causa de Cristo como esterco. E até me chamou a atenção essa expressão que o apóstolo Paulo usa aqui, esterco, porque nós sabemos que o esterco possui um grande valor na agricultura. O esterco na agricultura possui um grande valor de adubo para as plantas, para que as plantas elas cresçam com mais vigor, elas tenham mais vigor para frutificar. E aqui eu entendo que nós temos algumas coisas que são legais e que nós devemos considerar essas coisas como esterco por causa de Cristo. Ou seja, nós não devemos valorizar tanto estas coisas. Nós não devemos valorizar estas coisas ao ponto de desvalorizarmos a obra de Cristo, a caminhada com Cristo, a missão em Cristo. E aí eu entendo que
por mais valiosas que sejam essas coisas, elas devem ser consideradas como esterco. Então, serão adubos. Nós decidimos sofrer a perda de tais coisas por causa de Cristo. E essas coisas que nós consideramos como esterco, e por isso nós sofremos a perda, e por isso nós decidimos perder, vai na verdade servir de adubo para aquilo que o Senhor planeja fazer crescer, florescer e frutificar em nossas vidas, e através das nossas vidas receba essa revelação no seu espírito agora. O apóstolo Paulo não estava defendendo, levantando a tese da perda das coisas. O apóstolo Paulo estava revelando a consciência da perda do valor das coisas, comparando com a grandeza do conhecimento de Cristo Jesus. Ele estava dizendo: olha, é preciso ter uma real consciência das coisas. E para nós termos uma real consciência das coisas, nós devemos comparar todas as coisas com a grandeza do conhecimento de Cristo Jesus. Lá na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, versículo 24, a palavra do Senhor diz assim, primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 24, pois toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor. Olha, veja só como as Sagradas Escrituras compara toda a humanidade. Pois toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória, toda a glória da humanidade, como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor. O problema é o valor das coisas, ou que se dá às coisas, comparado com a glória de Cristo. Olha, preste atenção. No início dessa ministração, nós falamos que muitas pessoas se dizem cristãs, mas nem todas elas decidiram cooperar com a missão de Cristo. Nem todas elas decidiram ser companheiros e companheiras de Cristo em sua missão. Nem todas elas decidiram pela renúncia, pela cruz. Nem todas elas decidiram perder coisas
por causa de Cristo, por causa da glória de Cristo. São pessoas que ainda não decidiram perder a própria glória pela glória de Cristo. São pessoas que estão ainda buscando a própria glória. Não há como ser um cristão e ao mesmo tempo buscar a sua própria glória, porque todo verdadeiro cristão busca a glória de Cristo, e por causa da glória de Cristo é que todo cristão verdadeiro decide perder todas as coisas, e para ele todas as coisas são como adubo em se comparando com a suprema grandeza da glória de Cristo. O problema é a inversão de valores, no qual muitos crentes ainda estão vivendo. Esse é o problema. O problema é que muitos crentes ainda estão valorizando demasiadamente as coisas temporárias desse mundo, as coisas passageiras desse mundo, quando a palavra de Deus está dizendo que, comparado com a suprema grandeza da glória de Cristo, todas as coisas desse mundo são como adubo. Quando nós valorizamos as coisas além do que devemos valorizar, elas se tornam um embaraço em nossa carreira cristã. Lembra do primeiro texto lá de Hebreus? Deixemos todo o embaraço. Deixemos todo o embaraço. Nessa nossa jornada com Cristo, nessa carreira cristã, nós devemos deixar todo o embaraço, e quando nós valorizamos as coisas além do que devemos valorizar, elas se tornam um embaraço em nossa carreira cristã. Olha, preste atenção. O mundo está se acabando. No relógio de Deus, só faltam alguns milésimos de segundo para o mundo se acabar. Mas, no entanto, tem muitos cristãos nominais que ainda dizem: eu não posso tal dia porque eu tenho isso e aquilo para cuidar. Eu não posso fazer, eu não posso contribuir, eu não posso comparecer. Tudo isso falando em relação a aquilo que são valores de Cristo, aquilo que faz parte desse conhecimento de Cristo, dessa jornada com Cristo. Tudo isso falando em relação àquilo que faz parte da carreira cristã. E aí a gente vê muitos cristãos colocando dificuldades, argumentos,
desculpas. Por quê? Porque ainda estão valorizando muitas coisas. E a sua vida com Cristo, a vida cristã, tem sido colocado em último lugar. E estamos diante do final da nossa história nesse planeta. Imagine se não estivéssemos. Então, eu pergunto, tendo consciência da glória do homem e da glória de Cristo, na qual você vai investir mais? Falou para nós que a glória do homem é como a flor e a erva. De manhã cresce, floresce e no final do dia murcha e cai. Essa é a glória do homem. Já a glória de Cristo, ela é suprema, ela é eterna. Por isso que a carreira cristã é uma carreira na qual todo atleta cristão deve se abster da glória do homem e se revestir da glória de Cristo. Então o atleta julga muitas coisas ao seu redor como tendo valor mínimo diante da glória que ele deseja experimentar. O atleta, diante da glória que ele deseja experimentar, que é o lugar mais alto, que é a premiação maior, ele olha, por exemplo, para uma mesa farta de várias guloseimas que ele gosta muito, ele só olha, vira as costas, decide perder, decide se abster, decide renunciar, porque para ele a glória da premiação é maior do que a glória de degustar tais alimentos. O atleta, ele olha para aquela balada que ele gosta muito, uma balada que começa às 9 horas da noite e termina às 5 horas da manhã, mas ele olha, recebe muitos convites, porém ele decide renunciar, se abster, trocar a glória de participar daquela balada que ele tanto gosta pela glória da premiação máxima que o está aguardando. Será que você entende isso? Por isso que o apóstolo Paulo, lá no livro de Atos, no capítulo 20, no versículo 24, ele diz assim, Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 24: Todavia, não me importo
nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. O fato é que aqueles que estão na corrida cristã devem se submeter a uma rigorosa disciplina. Assim como o atleta olímpico, aqueles que estão na corrida cristã devem se submeter a uma rigorosa disciplina. Ele sabe que vale a pena privar-se de tudo o que for necessário para experimentar a glória de Cristo. O verdadeiro cristão sabe que vale a pena se privar de tudo o que for necessário para experimentar a premiação máxima, que é a glória de Cristo. Há uma corrida proposta com todas as regras, disciplinas e sacrifícios, mas há também uma alegria proposta para todos os que correrem com perseverança. Primeira carta aos Coríntios, no capítulo 9, do versículo 24 ao 27. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, do 24 ao 27. A palavra do Senhor diz assim: vocês não sabem que, de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que, depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Amados, o novo nascimento traz consigo uma demanda de muitas mudanças. Precisamos entender isso e precisamos decidir por isso. O novo nascimento, que é o início da carreira cristã, que é o início da vida cristã, traz consigo uma demanda de muitas mudanças. Por isso que o apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, no versículo 17, ele diz: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Coisas novas. Uma grande demanda de mudanças. Uma demanda de muitas mudanças. Mudanças de valores. Aquilo que você valorizava antes,
da maneira como você valorizava antes, agora, na sua nova vida, tem um valor mínimo diante da suprema grandeza de Cristo Jesus. Por isso há uma mudança na prioridade dos investimentos. Por isso há uma mudança na prioridade dos investimentos na vida daquele que decidiu correr a carreira cristã. Há uma mudança na prioridade dos investimentos na vida daquele que decidiu correr a carreira cristã. Hoje em dia, nós nos deparamos com muitos crentes que quase sempre não tem dinheiro para ajudar alguém, quase sempre não tem dinheiro para ofertar quando a igreja está numa campanha, quase sempre não tem dinheiro para devolver os dízimos. Por quê? Porque essas pessoas ainda não decidiram mudar os valores, não decidiram ainda por uma mudança de valores. Nós falamos que quando há uma mudança na prioridade dos investimentos, investimentos de tempo, esforço, bens materiais, dinheiro. Aquilo que você valorizava antes, da maneira como você valorizava antes, agora, na sua nova vida em Cristo Jesus, tem um valor mínimo diante da suprema grandeza de Cristo Jesus, diante da missão de Cristo que deve fluir em nós e através de nós. À medida que nós avançamos na carreira cristã, mais parecidos com Cristo nós nos tornamos. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículos 4 e 5. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor, se não competir de acordo com as regras. Eu pergunto: você deseja ser coroado como vencedor?
Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Quando você estiver enfrentando qualquer tipo de dificuldade na carreira cristã, foque nessa promessa.